falar para vocês sobre o pensamento A3. O pensamento A3 é uma técnica da Toyota, é uma ferramenta de pensamento, um processo de pensamento, né? É muito conhecido como um relatório, né? Porque é um relatório que tem que caber num papel de tamanho A3, que é o dobro de um papel A4. Só que ele não é somente um relatório, ele é uma forma de se chegar a uma determinada conclusão, uma forma de se propor mudança, se propor melhoria, e ele tem um processo que vai guiando o seu pensamento para que você consiga, de uma forma eficaz, propor uma determinada mudança. Então vamos ver os passos. O primeiro deles é definir um tema. Você identifica um problema ou uma necessidade, né? Então você quer uma mudança, você quer propor uma mudança na Toyota. Se você for um funcionário da Toyota, você vai ter que fazer isso através de um relatório desse. Primeira coisa, então, você define o que eu estou tentando fazer, né? Um exemplo, eu quero melhorar a disponibilidade do sistema, que não está boa. Aí então eu preciso fazer a parte de background, eu preciso identificar exatamente qual o problema, em que contexto ele acontece e por que esse problema é importante. Por exemplo, o sistema fica muito tempo fora do ar por causa do deploy, para fazer deploy. Então eu vou identificar quais são as condições atuais, qual é o cenário atual, o que está acontecendo agora. Como funciona atualmente? O que não está bom nisso, né? Aí eu faço um diagrama do processo atual, vou mostrar um exemplo para vocês. Quais são as métricas atuais? De que forma eu consigo contestar que esse problema realmente acontece, que a disponibilidade é ruim? Eu tenho como medir isso? Ou eu tenho simplesmente um feeling, uma sensação de que está ruim? Porque se for somente uma sensação e for muito subjetivo, como é que eu vou saber depois que aquilo melhorou? Então eu tenho que ter uma forma de medir a situação atual, certo? Como identificamos que o sistema caiu? Como é que eu sei quantas vezes ele caiu? Como é que eu sei quanto tempo ele ficou fora do ar, ficou indisponível? Então aqui tem um diagrama, por exemplo, da situação. O usuário está trabalhando e aí alguém faz deploy, leva 30 minutos. Nesse tempo o usuário fica parado. Depois o sistema volta para o ar e o usuário continua trabalhando. Simples, identificamos o problema. Agora nós vamos começar a trabalhar a raiz do problema. E aí entram técnicas, por exemplo, como os 5 porquês, que nós já falamos antes, né? Diagrama de Ishikawa, que é aquele diagrama do rabo do peixe, da cabeça do peixe, nós também já fizemos algumas vezes, né? Que tem as ramificações. Vamos listar então os problemas e as causas mais prováveis. Por que o sistema fica fora do ar? Por que precisa fazer deploy? Por que no meio do dia, por exemplo, né? Que é o momento em que os usuários estão utilizando o sistema? E aí vamos identificar aonde nós queremos chegar, qual a condição almejada, o que nós queremos efetivamente que seja diferente, qual o resultado esperado, por que esse resultado é importante, quais são as métricas desejadas em contraponto às métricas que nós levantamos quando nós identificamos o cenário atual. Se o sistema ficar fora do ar 2 horas, meia hora, né, foi o que nós fizemos ali, qual o tempo que nós podemos aceitar que o sistema fique fora do ar? 0, 10 minutos, 5 minutos, né? Qual a melhoria que nós estamos efetivamente buscando? E aí vamos fazer um diagrama do processo almejado, do processo ideal, né? Como exemplo, qual a solução para melhorar a disponibilidade? Como saberemos que a disponibilidade melhorou? Qual percentual de disponibilidade precisamos? Então aqui um caso novo, por exemplo, uma proposta de solução. O usuário está trabalhando no container A. Fazemos deploy no container A e ele é redirecionado para o container B, continua trabalhando, e quando o container A fica disponível novamente, ele é direcionado para o container A e continua trabalhando sem perceber que foi feito um deploy. Aí então, precisamos fazer um plano. Como nós vamos partir do cenário A para o cenário B, do cenário anterior para o cenário ideal? O que nós vamos fazer? Que ações vão ser tomadas? Quem vai tomar as ações exatamente? Quem vai se responsabilizar pelas ações? Quando as ações vão ser tomadas? Né? Então, por quem e quando? Onde? Quanto a gente vai precisar gastar para que essas coisas aconteçam? E aí, finalmente, né, um follow-up. Quando e como vamos verificar os efeitos e resultados do plano para saber se efetivamente aquilo funcionou? Vamos tirar as medidas de acordo com o que nós falamos e vamos verificar se nós conseguimos de fato chegar nas medidas ideais que nós levantamos. E vamos comparar, né, basicamente o que foi previsto e o que foi realizado. Aqui tem um exemplo
de como montar esse relatório, né? Então, um quadradinho para cada situação daquela que eu falei para vocês, o tema, o background, situação atual, análise de causa, né? Why, condição que nós desejamos, a implementação, o que, quem, quando, onde e finalmente o follow-up aqui com os resultados. Aqui tem um exemplo real de uma melhoria, tem um link aqui se vocês quiserem ver mais a respeito, de uma melhoria de tempo de espera em um hospital. Então tem até um livro, né, só sobre Lean, aplicação de Lean em hospitais, esse exemplo é de lá. Então eles queriam melhorar o tempo de atendimento, diminuir as filas, diminuir a espera. Aqui é um exemplo que o Tom e a Mary Popendick fizeram, né, mais voltado para a TI, então tem algumas perguntas que vão ajudando você a preencher essas informações do A3. E é isso aí, pessoal. Obrigado.